Bom, boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos que estão aqui hoje. Hoje é o nosso segundo dia, Seminário Letras Expandidas, que está chegando no seu 9º ano, um seminário organizado pelos alunos do Programa de Pós-Graduação, Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC-Rio. Ontem a gente teve um primeiro dia muito proveitoso, com a abertura das escritoras Eliana Cruz e Patrícia Mello. Foi uma mesa de abertura muito forte, muito legal. Gostaria de agradecer a todo mundo que esteve presente ontem, nossos professores que deram apoio para a organização do seminário e para os meus colegas de programa que se empenharam na organização desse seminário e na divulgação e na organização aqui das salas do Zoom para a gente trabalhar. Hoje a gente está abrindo a nossa terceira mesa. Gostaria só de passar um recado de todo o meu coração para os comunicadores de hoje, que se atenham ao tempo de 15 minutos, para que a gente não prejudique o último a falar, que ontem o último a falar acabou ficando com o tempo exprimido, mas eu avisarei aqui com devido respeito e pedindo já desculpas por interromper a fala para avisar sobre o tempo, mas é necessário. A nossa terceira mesa vai ser composta pelo Benedito Ferreira, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com a fala Imagens de um Despertáculo em Montagem. Aurora dos Campos, da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, com a fala Três Percursos e um Desvio para um Mesmo Fim, propostas performativas para rever a cidade. E Pedro Freitas, da UFRJ, com a fala Mundo Velado, as ruas inabitadas e as ruas inabitáveis. E aqui eu abro um espaço para fazer um agradecimento especial ao Pedro, porque o seu trabalho Mundo Velado serviu para a nossa comunicação visual, toda a nossa divulgação do seminário. Nós usamos as imagens de fotografias que o Pedro fez durante a pandemia que está em curso, nos seus primeiros meses, nas ruas da Zona Norte do Rio. Um trabalho lindo que me tocou muito e que nós agradecemos muito pela abertura, pela sessão das imagens para compor a comunicação visual do nosso seminário. Pedro, muito obrigado. A gente ficou muito feliz em poder trabalhar com as suas imagens e que elas acabaram representando visualmente as questões que nós estamos passando no momento com o coronavírus e com toda essa situação que desencadeada por esse momento totalmente inusitado da história, né? Obrigado, Pedro. Claro, eu que agradeço, assim, eu fico muito feliz de poder colaborar com o seminário e acabou que realmente as imagens conversavam muito, né, com a proposta que vocês tinham e é isso, eu fico muito feliz de poder ceder as imagens. A gente agradece também. Então, eu passo a fala para o Benedito Ferreira, da UERJ. Por favor, Benedito. Olá, vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, eu quero agradecer também o convite, o aceite, né, de participar desse seminário, dizer que estou muito feliz e para mim, que venho de um programa de artes, estabelecer conexões com outras áreas do conhecimento, que aparentemente não conversariam ou de alguma maneira se mantêm estanques aí, né? Para mim é muito importante fazer essas interlocuções, especialmente no que diz respeito à ideia de texto, que para mim é fundamental no meu trabalho como artista visual e como pesquisador do doutorado em artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bem, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação para que eu possa comentá-la. O título que eu atribuí a essa fala se chama Imagens de um Despertáculo em Montagem. Eu utilizo esse termo despertáculo
a partir de um poema de um poeta goiano que se chama Pio Vargas. O Pio Vargas é um poeta que faleceu precocemente em 1991 em Goiás, que é de onde eu venho, eu sou goiano. E, enfim, me mudei para o Rio de Janeiro para cursar o doutorado, né? Então, com a suspensão das aulas agora em 2020, eu dei início a esse projeto que se chama Despertáculo. Eu me aproprio desse termo do Pio Vargas, que é um neologismo. Ele utiliza despertar e espetáculo, né, para a construção desse termo, um poema. Nesse poema do Pio Vargas, ele constrói uma ideia de um artista que desperta para o espetáculo que é a vida e que é a descoberta da cidade. Ele faz uma espécie de ode a Goiânia, uma cidade muito jovem, que é de onde eu venho também, uma cidade que sequer tem 100 anos de idade e que, curiosamente, pouco mais de 30 desses 84 anos de Goiânia está marcada pela questão com Césio 137, né? Aquele acidente terrível, que é uma marca na história da cidade, uma marca triste, e que completa essa chave, né, dessa historiografia da cidade de Goiânia. Então, nesse trabalho, eu comecei a escrever cartas para o poeta Pio Vargas e para o fotógrafo Samuel Costa. Os dois foram mortos precocemente, o Samuel Costa em 1987, vítima das complicações da AIDS, uma cidade extremamente tradicionalista, né? Imagina Goiânia de 87, o Samuel Costa viveu muitos anos na França e voltou para Goiânia para poder ficar mais próximo à família. E o Pio Vargas era um agitador cultural, um jeito muito zombador, um poeta dos becos da cidade, um poeta dos bares, beberrão, divertido, que agitou a cena cultural dos anos 80, especialmente dos anos 80, e faleceu em 91. Nesse trabalho eu escrevo para os dois, escrevo cartas, a partir das fotografias que o meu acervo fotográfico dos últimos anos, eu comecei a levantá-lo e estabelecer uma relação entre texto e imagem, né? Uma correspondência entre esses dois poetas, com esses dois artistas. A minha ideia não é fazer nenhum tipo de historiografia, de recuperar a biografia desses dois artistas, eu não tenho essa pretensão, mas estabelecer uma ideia de narrativa cruzada, né? Tentar contar uma história de Goiânia a partir da relação hipotética que eu mantenho com esses dois homens. A primeira questão que surgiu foi tentar estabelecer aí uma conexão a partir dos textos, né? Os textos fazem menção às imagens, vez ou outra, e também começam a construir situações ainda mais extraordinárias. A gente começa, nessas correspondências, eu escrevo a respeito de fatos que hibridizam perspectivas documentais e perspectivas ficcionais, não entendendo a ficção como mentira, mas a ficção como uma capacidade de reinventar uma realidade, né? De inserir dentro da ficção uma espécie de ritmo e de movimento de um documento histórico para uma cidade tão jovem e pouco fotografada, sobretudo pouco fotografada. Não esquecer que Goiânia foi erguida dentro de um contexto de modernidade utópica, numa cidade construída a partir da ideia de Art Deco, a transferência da capital da cidade de Goiás, de Cora Coralina, para Goiânia, né? Uma cidade que começou a ser erguida aí na década de 1930 e, enfim, é uma cidade muito particular nesse contexto. E acho que Pio e Samuel foram dois artistas que, dadas as suas diferenças, cada um trabalhando numa área, né, numa área de conhecimento, Pio poeta e Samuel fotógrafo, os dois artistas possuem questões muito similares, que são um questionamento de uma realidade, uma negação de uma espécie de tradição na cidade de Goiânia, o Samuel que escapa da cidade para poder se reinventar e se descobrir, exercer plenamente a sua sexualidade, enfim. E o Pio Vargas agitando a cidade, promovendo saraus, recitais, organizando publicações de jovens poetas também da cidade. Então, eu vou selecionando algumas imagens e combinando elas. Essas imagens foram publicadas em Instagram, são imagens que eu fiquei armazenando em HDs. É curioso, né, que os HDs e os cartões de memória têm esse nome, né? Cartões de memória,
que vão juntando essas imagens. Então, eu fui, entre essas 10 mil imagens, selecionando algumas que me pareciam importantes para esse momento e que, de certa maneira, dialogam com algumas das questões que eu noto no trabalho do Pio e no trabalho do Samuel Costa. Eu vou organizando as imagens em pranchas, num processo similar ao processo que eu tenho como realizador de cinema, né? Eu vou organizando essas imagens e criando um fluxograma entre elas, pensando em quais imagens ocupam a mesma prancha. São imagens que eu fui descobrindo, fotografando no centro da cidade, especialmente de Goiânia, e outras imagens que foram descobertas em outras viagens. A ideia de viagem é muito forte nas cartas, é justamente uma conexão que eu faço com o trabalho do Samuel Costa. Essas fotografias, elas almejam alcançar uma ideia de futuro, né? Uma ideia de elo que se estabelece entre artistas de diferentes gerações. Eu trago essa imagem de um artista que eu gosto bastante, que se chama Ed Templeton. O Ed é um artista que fotografa as imediações do subúrbio da Califórnia. Ele também utiliza o Instagram como um meio, né, quando o trabalho se confunde com o próprio meio. Esse trabalho se chama Incubadora Doméstica Suburbana, ele é de 2013, uma espécie de assemblagem autobiográfico, né, essa geografia do entorno. Ele fotografa os entornos, as pessoas próximas. Eu passei, por exemplo, alguns anos fotografando os entornos da rua onde aconteceu o acidente com o Césio 137 em Goiânia e dedico uma série de cartas ao Pio Vargas, especialmente, a respeito desse acidente tão trágico para a memória da cidade e para a memória do Brasil, né? Nessa ocasião, eu também me valho de um texto, de um poema que o Pio Vargas escreveu sobre Goiânia. Ele faz um levantamento das imagens dessa cidade, né? Desse céu de Goiânia. A partícula com Césio 137 emitia uma luz azul. E, curiosamente, vários dos filmes que tratam da tragédia se valem dessa imagem, né? Desse azulado. E o Pio Vargas escreve sobre isso, sobre essa memória desse céu que permanecerá para sempre azul. Então, o específico de Goiânia é utilizado no conteúdo das cartas, associada à ideia das imagens. É importante entender que essas possibilidades combinatórias, elas vão desencadear em arranjos, endereçamentos e partilhas, né? Porque eu estou me comunicando com pessoas falecidas, né? Com pessoas falecidas que obviamente não me respondem. Então, essa ficção vai se dar a partir desse arranjo, essa possibilidade de garantir um endereçamento. É claro que o conteúdo das cartas não recupera um dado historiográfico, então é evidente aí que as pessoas que vivem em Goiânia têm uma certa proximidade com o texto, porque elas conhecem as ruas citadas, elas entendem do que eu estou tratando ali, né? A memória do Césio, ela está mais acesa em quem é de Goiânia do que no resto do Brasil. Então, algumas dessas questões vão sendo pontuadas no conteúdo desses textos. Alguns textos já foram publicados, algumas cartas minhas foram publicadas em uma publicação da UFMG, e outra vai ser publicada agora no Escritos de Artistas da UERJ. E a ideia é colecionar essas fotografias, combiná-las a essas cartas ou no próximo ano desenvolver um livro com as fotografias e as imagens, ou então pensar uma expografia similar àquela que eu mostrei do Ed Templeton, em que texto e imagem estejam próximas, né? Não o texto assumindo um protagonismo frente à existência dessas imagens. Bom, eu trouxe esse trecho aqui, que está no texto que eu escrevi, pensando essas práticas que alocam o objeto em um lugar do hipotético, ou seja, trabalham de modo a inquirir a imagem e o conteúdo das cartas. Ao conceber as montagens como gestos curatoriais, extraio delas 3 partidos conceituais: a dúbia dor, o esplendor do incomum e as imagens que pedem para serem encontradas. Eu tenho acreditado que a arte é uma maneira de garantir o encontro dessas imagens, as imagens que pedem para serem encontradas. Ao fotografar o centro da cidade, eu trabalho com essa convocatória do outro, né? Vocês viram aí algumas imagens que tem muitos personagens. Então, esses personagens, essa convocatória desse outro, uma cidade pouco fotografada, e também uma cidade que eu acho que o Centro-Oeste é uma região bastante
específica nesse território brasileiro, né? É uma região, talvez assim como o norte, a gente consegue, parece que a gente está um pouco mais isolado, né? E a existência de uma Brasília, cidade capital do país, próxima a Goiânia, também é um dado importante para essa construção da cidade na década de 1930. Então, ao rever essas questões, eu vou pensando a seleção das imagens com um gesto curatorial. Então, eu sou um artista que também atua como curador das imagens que eu já realizei e que tenho realizado. Então, eu extraio, a partir dessa curadoria, 3 partidos conceituais. O primeiro que eu tenho chamado de Dubiador, a partir dos textos do Pio Vargas, quando ele pensa esse anarquismo, essa relação com a cidade, uma certa raiva, uma cólera de estar naquela cidade nos anos 80, aquela cidade profundamente agrária naquela ocasião, e o esplendor do incomum, que é essa valorização desse outro, né, às vezes invasivo, às vezes parceiro, e esse partido que eu tenho chamado de imagens que pedem para serem encontradas, que são as imagens que despertam interesse à medida que eu vou caminhando pela cidade. Acho que muito menos associada à ideia do caminhar como prática artística, não é isso, mas é muito mais a partir da ideia de valorizar alguns espaços públicos da cidade de onde eu venho. Deixa eu passar aqui. Tem 3 minutinhos, tá, Benedito? Tá bom. Mais uma imagem. Alguns retratos. Eu tenho optado também por colocar imagens de uma mesma sequência lado a lado, pensando que uma imagem combinada a outra desperta outros significados, multiplica os significados. E tenho separado também por estações do ano. Eu vou extraindo a partir das imagens. Vocês percebem também que eu tenho anulado o rosto em algumas fotografias, disfarçando essa rostidade dos personagens fotografados. Aqui são 2 avenidas importantes na cidade, avenidas que são marco da arquitetura do Art Deco em Goiânia. E é isso. Obrigada, gente. Deixa eu interromper o compartilhamento. Obrigado, Benedito. Obrigado pela exposição, fiquei interessado no trabalho. Bem, gostaria agora de passar a fala para a Aurora dos Campos. E tem um recadinho que eu esqueci de dar no início, que as perguntas são encaminhadas pelo chat, então fiquem à vontade para movimentar o chat com perguntas e com questões, que no final a gente reúne e passa para a mesa e faz um debate, tá? Vamos lá, Aurora. Olá, boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está em Portugal ou em outros lugares, não sei que horas são. Eu já perdi 1 minuto falando isso. Agradeço a todos os presentes, a equipe do Letras Expandidas 2020, parabenizando pela perseverança nesse momento complicado, não só evidentemente por causa da pandemia, mas pela situação política do Brasil. Enfim. Eu sou a Aurora dos Campos, eu sou cenógrafa carioca também, vivo há 3 anos aqui no Porto e atualmente estou fazendo um doutoramento em artes plásticas, mas o trabalho que eu vou apresentar aqui hoje é o projeto performativo 3 Percursos e um Desvio para um Mesmo Fim, que eu desenvolvi em 2019 aqui no Porto, no âmbito da investigação Dramaturgias do Cotidiano, especulações sobre a dimensão ficcional do real, realizada com orientação da professora doutora Sofia Ponte, no mestrado em Arte e Design para o Espaço Público da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Eu vou compartilhar a tela. Todo mundo está me escutando bem? Sim? Sim. Para apresentar para vocês. Só um bocadinho. Tá, só um bocadinho. Perdi minha seta. Calma aí. Aí entrou. Entrou? Nossa, os participantes estão em cima do play. Play. Tá bom.
O projeto é composto por 4 caminhadas performativas, denominadas como percursos experiência. Estes percursos funcionam com o uso de instruções para serem percorridos por um grupo de participantes. Para cada percurso, usei mídias e procedimentos diferentes a fim de explorar as seguintes questões: a coexistência de tempos distintos, o percurso pensado como narrativa, a multiplicidade de olhares sobre o mesmo trajeto e a ideia do desvio como um campo de possibilidades. Esta investigação insere-se no domínio de práticas que estabelecem um diálogo entre a experiência no teatro e a experiência na cidade, e partiu do meu interesse em pensar os limiares entre a dimensão da realidade e da ficção no espaço urbano. A inquietação para este trabalho surgiu da minha experiência como cenógrafa, que tem sido preenchida por encenações que transitam entre a realidade tangível dos espaços e corpos e suas apropriações por narrativas ficcionais. Este momento de passagem entre a ordem da presença e a ordem da representação, tal como nota Érica Fischer-Litt, é propício a deixar o espectador num estado liminar, com sua percepção desestabilizada. Na elaboração dos percursos, procurei trabalhar a partir desse lugar liminar, ambíguo, aproveitando os espaços da cidade para propor leituras paralelas em convivência com os próprios. No espaço cênico, por exemplo, uma porta pode levar tanto para as coxias do teatro, ou a mesma pode adquirir dimensão ficcional e levar a um aposento pertencente à trama. No Porto, mais precisamente no bairro do Bonfim, como poderia se dar esse processo de apropriação e trânsito? A respeito da relação entre real e ficcional, por um lado, operei a partir da ideia de soma e embaralhamento na criação dos percursos. Ao mesmo tempo, busquei mapear diferentes abordagens desses domínios. Gosto da definição de Jacques Rancière de que a arte e a política constroem ficções, isto é, rearranjos materiais dos signos entre o que se vê e o que se diz, entre o que se faz e o que se pode fazer. Por esta perspectiva, os percursos de experiência são todos ficções. Assim, foquei minha prática artística para a rua, desenvolvendo as questões que tenho vindo a experimentar em palco. Concentrei-me em meu cotidiano como matéria e lugar de trabalho, fazendo uma análise aos espaços que percorro diariamente. Olha o mapa do lugar onde eu vivo. Os percursos surgiram a partir dos trajetos que realizei para levar meu filho ao infantário ao longo de 2 anos. A freguesia do Bonfim, onde vivemos, possui esse mapa peculiar, com quarteirões irregulares, ruelas e muitas diagonais, de modo a propiciar vários caminhos diferentes com duração aproximada para o trajeto casa-creche. Assim, podíamos zigue-zaguear cada dia numa combinação. O estudo desse mapa e nossa experiência diária impulsionaram a criação do projeto. Os percursos que compõem o projeto são Variação de uma Manhã, Percurso como Narrativa, Os Lugares e as Quase Coisas e o Percurso Z. A proposta se inicia à porta de minha casa, onde explico o funcionamento dos percursos e sorteio os percursos para cada participante. Cada espectador sai individualmente com seu kit com mapas e instruções e percorre seu trajeto a seu tempo, eventualmente se cruzando nas interseções dos caminhos. Ao final, todos nos reunimos em frente à creche para troca de impressões e confraternização. No primeiro percurso, Variação de uma Manhã, o espectador caminha escutando o áudio de uma ida minha com meu filho à creche, passando pelos mesmos lugares. É como um recorte de uma manhã. Nesta experiência, pretendi provocar uma interferência entre o espaço mental do espectador e a cidade. O áudio atua em sua percepção, deixando num estado intermédio entre 2 realidades temporais atreladas, a que se percorre e a que se escuta na gravação. Outra proposição do trabalho é testemunhar o tempo da criança e explorar a cidade. No mapa, assinalo as audiolocalizações que ajudam no sincronismo entre as caminhadas.
Eu vou tentar botar aqui um trechinho do áudio. Tem bastante ruído. Vamos ver se funciona. Hoje andando aqui. Delíriozinho, né? Tava com 2 anos e meio. Então, assim, a partir do dia tá lindo, o espectador vai caminhando e olhando essas indicações para tentar sincronizar o passo. Opa. Como numa cápsula do tempo, em variação de uma manhã, o áudio registra e nos conecta a detalhes que contam as modificações ocorridas no caminho. Uma árvore com flores passa a estar seca, uma parede tem um novo desenho, uma obra não está mais presente. Já o segundo trajeto, percurso como narrativa, se relaciona aos espaços da cidade. Pensado como um texto tridimensional, o percurso é dividido entre 7 momentos-lugares, que são espaços de interesse para a narrativa que pontuam um trajeto. Para cada local específico, há um texto para ser lido. No primeiro, com o título Porta 177, à frente de casa, solicita que se dê atenção aos detalhes do caminho e o que eles contam, a fim de ativar a percepção do espectador para os acontecimentos do seu trajeto. De lá, segue-se até o segundo sinal, que está localizado em um cruzamento, ponto em que o texto propõe que o terceiro sinal toque na imaginação do espectador e abra-se a grande cortina entre a esquina do talho e da florista. Assim, a narrativa vai sendo construída pelo somatório das leituras, os acontecimentos de cada caminhada e a experiência subjetiva do participante. De um momento, lugar ao outro, o espectador atravessa a narrativa até chegar ao envelope final, a porta 40, que já é a da creche. Só um minutinho. O terceiro percurso, Os Lugares, as Quase Coisas, foi criado em coautoria com o artista Luiz Canefuco. O pensamento aqui foi direcionado pela vontade de revelar múltiplos olhares sobre o mesmo trajeto. Ponto um caminho. A Praça Jardim da Moreda, o Café Asa de Mosca e a Creche Fofinhos. Cada local possui instruções que funcionam como um roteiro incompleto para o participante. Na praça, sugerimos que se escolha uma janela e imagine quem ali vive. Um viúvo na contemplação de sua casa vazia, na sacada da bandeira do porto um adolescente e Dono Custódia, que em dias bonitos fecha a janela. Foram algumas das personagens inspiradas pela praça nos encontros que realizamos. Da praça, o espectador segue um percurso exercendo ações como coletar ou deixar um objeto, fotografar, mapear e criar pequenas dramaturgias urbanas. No Café Asa de Mosca, sugerimos: 1. Sente-se e peça um copo d'água. 2. Observe esse café. 3. Escolha uma pessoa e imagine o que ela está pensando. Escreva ou grave um áudio. A última proposta de percurso experiência é o percurso Z. Entrelaçando-se aos demais, este representa o desvio. Percorrer o Z tende a conectar-nos a um tempo subjetivo e não funcional. Na medida em que o caminho se desvia do ponto de chegada, pode nos levar a um acesso à memória e ao devaneio. A criação do Z foi desencadeada pela leitura de Hélder Gomes Cancela, na qual o autor propõe a ficção como ferramenta de subversão simbólica do real. Assim, o Z surgiu como um desenho a ser percorrido, materializado num mapa-jogo, sem nomes de ruas para se guiar. Procurando respeitar sua natureza desviante e manter multiplicidade, o Z funciona metaforicamente como uma escala, de vida, de viagem ou algo que o espectador cria. Houve uma participante, por exemplo, que optou por relacionar o Z com a escala de sua gestação.
No mapa-jogo, há várias propostas de interação com os lugares do Bonfim. Escutar uma cabine telefônica obsoleta, ver o fantasma de sua própria presença numa esquina, adentrar uma zona desconhecida e gravar o áudio do que se vê. Eu vou jogar aqui o áudio. Só um bocadinho. Da zona desconhecida. Essa foi uma área que eu não entrei para brincar um pouco com essa ideia de conhecer um lugar a partir de vários relatos. Largo do Camarão, onde parece dar mais possibilidades de caminhos do que realmente dá, que são dois caminhos, um reto e um para a direita. Acho que por causa desse prédio abandonado aqui. Enfim, cada um conta de uma forma totalmente diferente. É bem legal essa experiência. A última paragem do Z é na Praça da Alegria, onde se propõe: se fosses criança, o que faria nessa praça? Subir, pular, correr. Enfim, chegamos à creche. Agora, algumas considerações que eu vou fazer. A investigação fez-me refletir sobre o quanto nossos hábitos se moldam a um sistema cultural pré-estabelecido que pode ser tomado por nós como realidade. Me fez pensar também em como utilizar a ficção para propor desvios que multipliquem nossas experiências diárias e sobre a dimensão política dessas pequenas subversões. O trabalho com os percursos geraram reflexões sobre a maneira como lidamos, para além do percurso em si, com nossas escolhas e caminhos. Curiosamente, no exercício teatral, por vezes parto da ficção para a construção de algo concreto. Neste trabalho, parti do real, da cidade, do cotidiano, como impulsionadores da criação. A dimensão ficcional do espaço urbano parece poder ser revelada pelo olhar de cada um e acionada pelo uso que damos para a cidade, de que forma a modelamos. Uma brecha, um objeto deslocado, um acontecimento que desvia o fluxo do andar, são potências dramatúrgicas que podem levar a outras relações com os espaços. A ideia do desvio se apresentou neste processo como um campo de possibilidades. E se formos por aqui, e se formos por acolá? Obrigada. Muito obrigado, Aurora. Como é que eu faço aqui para Acho que no mesmo lugar. Isso. Muito obrigado. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Pedro Freitas e depois nós vamos ter a nossa sessão de debate. Olá a todos. Eu queria primeiro agradecer a todos pela presença e elogiar o seminário. Estou achando a programação incrível e vou continuar acompanhando aí durante a semana. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu vou compartilhar aqui também a minha tela. Vocês conseguem ver? Tranquilo? Tudo certo? Sim, entrou. Tudo certo. Beleza. Então, eu vou apresentar um pouco a minha pesquisa. Eu participo do programa de pós-graduação em Artes da Cena, do UFRJ. Estou começando agora esse ano um doutorado lá. Essa é uma pesquisa teórico-prática que tem bem pouco desenvolvimento, assim, em termos de tempo. Faz mais ou menos 6 meses que eu a iniciei. Mas ela traz algumas outras questões que eu venho carregando desde o mestrado, que também fiz no PEGAC. E, enfim, esse é um resultado parcial, que são essas imagens, que foram também para a programação visual do seminário. E essas imagens são todas criadas com fotografia analógica, que é a linguagem que eu estou principalmente investigando nessa pesquisa. Voltando um pouquinho, eu fiz um mestrado analisando 3 obras, eu fiz um mestrado teórico,
essa pesquisa prática teórica, então rolou uma mudança aí, do ano passado para cá, a partir muito da teoria da deriva do Debord, analisando 3 obras, que eram obras, um filme, 3 obras de diferentes linguagens, né? Uma peça que era uma instalação, um filme, que era um documentário, era o Hotel Cambridge, e uma performance que se transformou num livro, do Tiago Florencio. E pensava nessas obras como o andar, o caminhar, ajudavam os artistas a se conectar com o espaço urbano, né? Com o espaço da cidade. Para isso eu recorri muito a essa teoria da deriva e isso acaba impactando também meu trabalho de produção artística hoje. De entender o deslocamento como uma forma de ação política, né? De encontro com outros mundos, outras realidades. E algumas palavras que se relacionam à deriva são movimento, nomadismo, conexão, antifuncionalidade e cartografias, né? E aí nessas obras eu analisei diferentes formas como o caminhar se dá como uma experiência estética. Então, no caso, sumiu aqui, um caminhar programático, que era um caminhar performativo, que era o que propõe o Tiago Florencio, um caminhar interativo virtual, que eu voltei um pouquinho nas obras da Lígia Clark e relacionei a peça da Cristiane Jatahy, que se chamava Floresta que Anda, e que trabalhava com, enfim, uma série de linguagens, articulava uma série de linguagens no ambiente do teatro, e o caminhar que eu chamei de lúdico construtivo. Nessa obra era o Hotel Cambridge. Mas, enfim, isso tudo é para dizer que também agora, com esse começo da pesquisa de doutorado, eu parti muito do andar e do meu deslocamento para começar a criar essas imagens e investigar sobre a fotografia analógica. E aí, por quê, né? Porque eu senti uma necessidade realmente de me voltar à criação das imagens e a uma reflexão sobre as imagens. Eu já fotografo há muitos anos, faz mais ou menos uns 10 anos que eu trabalho com fotografia, uns 5 anos que eu tenho um trabalho mais autoral, assim, sobretudo sobre paisagem, isso, com a fotografia analógica. E tem para mim que esse desejo de pensar a paisagem, pensar o deslocamento e a deriva também fala muito sobre isso, tem uma vontade de sair de uma dimensão funcional, né? Assim, que o capital nos impõe. E de também tentar desfazer um pouco as hierarquias entre aquele que fotografa e o que é visto, ou quem é visto. Bem, entrando no doutorado, eu optei pela fotografia analógica e comecei a entender, tentar pesquisar, eu acho que ainda é uma pesquisa que está muito no começo, quais eram os interesses e quais eram as questões que me guiavam, mas entendi que havia um interesse por esse tipo por essa linguagem, por um desejo de encontrar uma fotografia que fosse mais material e que se relacionasse a essa questão do ambiente, né? E aí, com isso, eu retornei alguns teóricos que trabalhavam com a ideia do antropoceno, né, que é essa era que marca a ação do homem sobre a natureza, né? E foi uma categoria que foi criada por antropólogos e geógrafos para demonstrar esse momento onde a ação do homem sobre a natureza é irreversível, né? Nós já transformamos o mundo e de uma forma tão predatória que isso não é possível mais se retornar. E frente a isso, pensar como agir de outra forma no ambiente. Então, aqui tem uma citação do Krenak que eu vou ler rapidinho. O nosso apego a uma ideia fixa de paisagem da Terra e de humanidade é a marca mais profunda do antropoceno. Essa configuração mental é mais do que uma ideologia. É uma construção do imaginário coletivo. Várias gerações se sucedendo, camadas de desejos, projeções, visões, períodos inteiros de ciclos de vida dos nossos ancestrais que herdamos e fomos brilhando, retocando, até chegar à imagem com a qual nos sentimos identificados. É como se tivéssemos feito um Photoshop na memória coletiva planetária entre a tripulação e a nave.
onde a nave se cola ao organismo da tripulação e fica parecendo uma coisa indissociável. Ou seja, a humanidade, né, ela não é a única forma de fluir os ambientes, né? Mas essas foram as minhas preocupações iniciais, tentar pensar como criar imagens que nos ajudassem a aterrar, assim, a sair de uma lógica tão urbana, né, e tão predatória e consumista que a gente vive, né? Passei pelo Viveiro de Castro e pela Débora Danowski sobre isso, e aí eu comecei de fato a minha pesquisa prática, pensando a fotografia analógica como uma linguagem que tem recursos limitados, né, tentando emparelhar ela a esse problema do ambiente, né, do meio ambiente, da crise climática, por conta disso. E, bem, a fotografia analógica ela se encontra entre a presença e a memória, né? Ela é um retrônimo, uma forma de se referir a uma tecnologia que já foi ultrapassada, já não é mais hegemônica, mas que foi ressignificada por conta de ter saído desse lugar de hegemonia. E ela se opõe, a meu ver, muito aos algoritmos, à imediatez e à higienidade da fotografia digital. E se relaciona com um conceito que é o de visualidade áptica, que o Osmar Gonçalves define como imagens que buscam responder a uma crise da ideia de visão, né, de visualidade, e colocar outros sentidos nessa economia da percepção, assim, outras formas de se mostrar. Bem, aí foi isso, eu fiz esse projeto, passei no doutorado e veio a pandemia, e era um projeto que envolvia diretamente o meu deslocamento pela cidade. Eu tinha a ideia, curiosamente, de fotografar paisagens sem a presença humana, isso em fevereiro, e aí depois veio o isolamento, eu não tinha mais presença humana mesmo, mas também não podia ir para a rua, e fiquei alguns meses assim, travado, pensando, e agora, né? O que eu faço? Como eu posso continuar, começar minha pesquisa, prática, aquela primeira vez que eu estava fazendo, enfim. E aí eu descobri, assim, já conhecia, mas nunca tinha feito propriamente. Comecei a fazer uma série de revelações de filmes em casa, fiz alguns cursos, algumas oficinas sobre isso. E esse foi o primeiro filme que eu revelei, que era um filme antigo. E é muito engraçado pensar essas imagens, porque são imagens que eu tenho uma vaga noção de quando foram feitas, mas nenhuma certeza. E esse processo de revelação me abriu realmente a uma outra forma, assim, de me relacionar com as imagens, com a fotografia, de ter uma criação, acho que ao mesmo tempo mais concentrada e mais lenta, sem ser tão imediata, né? Sem se resumir ao momento do clique, do instante, do fotográfico, né? A fotografia, em sua história, exaltou muito o instante. E aí eu me propus a sair logo em agosto, quando começou a ser possível, né, sair, para tentar registrar um pouco esse retorno às ruas e registrar, sobretudo, as pessoas que não saíram das ruas, né, os trabalhadores essenciais. E isso aqui no bairro onde eu moro, no Grajaú. E essas são algumas imagens que eu fiz e que eu revelei em casa. Pessoas trabalhando, tentei ao máximo manter o distanciamento, né? Mas eu acho que tem uma coisa que o Negro Léo falou no Janelas Abertas, que foi um programa lá do programa que eu participo, né, que eu faço parte, que é que ele está dividindo o mundo entre pré-corona e pós-corona. Eu até coloquei aqui antes AC e DC, que é antes de corona, depois de corona, né? Porque é muito isso, assim, é outra relação com o espaço urbano mesmo, né? E como eu já vinha investigando a cidade, e as ruas, é chocante, assim, essa mudança. Então foi um impulso de registrar mesmo esse momento. Não tinha como. E aí foi engraçado, porque eu fui registrar, mas não era o... Eu antes queria fazer as fotos dos espaços vazios, né? E aí
essa urgência da situação, né, levou a mudar completamente os planos. Aqui tem mais algumas fotos. E eu passei a ir frequentemente a alguns espaços que eu não costumava frequentar no meu bairro, que eu achei que eram espaços de movimentação, mas sempre com o pé atrás, assim, tentando manter uma certa distância. E mais recentemente eu voltei um pouco à ideia inicial da minha pesquisa, que era realizar imagens de paisagens sem pessoas, e mudei um pouco também minha forma de fotografar. Eu agora levo um tripé e fico um pouco no espaço, não só chego, tiro uma foto e vou embora, como pensando a fotografia como essa forma de habitar mesmo, né, o espaço urbano. Nesse momento em que as ruas são tão rechaçadas, né, por todos, e acho que vale uma reflexão nossa sobre isso. Existe, lógico, o problema da crise sanitária, mas ao mesmo tempo existe uma histórica negação da rua, né, que é muito cômoda para muita gente. E, sobretudo, para quem é poderoso, né, quem está na hegemonia. E, bem, eu passei, então, a criar um trabalho fotografando esses espaços a partir de uma proposta performativa, programática, que era a seguinte: eu saía de casa e determinava, antes de sair, um número de passos. E quando eu chegasse nesse número de passos, eu parava, montava no tripé e tirava uma foto. Eu estou desenvolvendo esse trabalho agora. Essas fotos foram feitas desse jeito. E depois, né, eu acho que a revelação também fotográfica tem a vantagem que te faz olhar de novo para as imagens, né? Quando você fotografa com uma câmera digital, você fotografa e depois as imagens vão embora, né? Posta e tal, e aí depois nunca mais olhou para aquilo. A revelação obriga você a olhar de novo e tentar criar alguma organização para isso, alguma conceituação. E então, olhando de novo para essas imagens vazias, eu passei a pensar que eram imagens de desaparecimento, né? De desaparecimento daquelas pessoas que ali estavam antes. Um minutinho, Pedro. Tá acabando. E eu sigo nessa procura de pensar quais são essas imagens que nos ajudam a aterrar, né? A nos conectar com o chão da cidade. E nessa das revelações, isso se abriu para mim como paisagens que são também interiores, né? E refúgios. E aí eu queria ler aqui a definição, um pequeno trechinho que a dona Haraway fala sobre a ideia de refúgios. Penso que o nosso trabalho é fazer com que o antropoceno seja tão curto e tênue quanto possível, e cultivar uns com os outros, em todos os sentidos imagináveis, épocas por vir que possam reconstituir os refúgios. Essas são as últimas fotos que eu fiz. São longas exposições noturnas, com uma câmera de médio formato, uma câmera maior. E junto a isso, eu também venho fazendo pesquisa teórica, né? E relembrei do Benjamin, quando ele falava que a descoberta, né, da fotografia não era a da câmera, mas sim a do negativo e da conquista de uma sensibilidade, né? Então, eu acho que esse termo, sensibilidade, também pode ser mais amplo e não só técnico, né? Para a gente pensar a nossa relação com a cidade e com o ambiente em geral. Enfim, ele diz que a fotografia nos dá uma terna empiria com aquilo que é fotografado e uma reconexão perdida que está para quem está à frente e atrás da câmera, né? Desfaz essa fronteira. Essa eu acho que é a forma que ela tem de agir politicamente no mundo. E é isso. Obrigado. Obrigado, Pedro. Começamos bem hoje, hein? 3 falas de pesquisadores e artistas, artistas pesquisadores, com muitos interesses em comum e trabalhos com desdobramentos bastante diferentes. Queria fazer uma primeira provocação, convocando e convidando aí os nossos ouvintes para também participarem do debate, enviarem perguntas pelo chat. Engraçado, porque eu fiquei com uma primeira impressão com o tema da curiosidade.
E engraçado o Benedito trazer a história do Césio, porque a história do Césio é uma curiosidade trágica das pessoas que acharam enfim, aquele material radioativo. Eu acho que era num entulho, né, num lixo. Benedito, acho que você pode me ajudar. E acabou sendo uma coisa trágica, enquanto a Aurora estimula a curiosidade, né? Estimula a percepção desse passante. E o Pedro enfrentando essa questão das ruas vazias. E aqui no Rio de Janeiro existe um medo da rua, né? A rua é perigosa, a rua é violenta. E agora a rua é um vetor de contágio, né? Fiquei pensando um pouco sobre essa questão da curiosidade e acho que a gente podia fazer mais uma rodada com uma fala de vocês, comentando um pouco do trabalho, e fique à vontade para interagir entre vocês, que eu imagino que tem aí coisas a conversar, se vocês ainda não se conhecem, não trocar ideias sobre os trabalhos. E Benedito, também na sua intervenção, gostaria que você falasse um pouquinho dos textos, porque você comenta sobre dois autores que não sei se estão publicados, o Pio Vargas e o Samuel Costa, né? E como é que essa relação, como que isso te norteia no seu pensamento visual, digamos assim. Mas podemos falar um pouquinho sobre rua, curiosidade, essas relações, e vamos abrir aí para mais perguntas. Sobre o Césio, não é a primeira vez que essa temática reverbera no meu trabalho. Eu acho que é uma ferida, né, aberta, e eu acho que é uma ferida que não vai ser cicatrizada. Não vejo quando, né, essa ferida vai ser cicatrizada. O lote onde aconteceu o desmantelamento da cápsula radioativa, ela aconteceu no centro da cidade, né? Então, muito próximo de onde eu morava. E essa área, ela foi chumbada para evitar a radiação. Então, ela está toda cimentada, sem nenhuma placa de identificação. Existe uma vontade do poder público, a nível federal, municipal e estadual, de apagamento dessa história, né? E ao mesmo tempo em que as vítimas estão num processo constante de lutarem pelos seus direitos, né, se organizando ali politicamente, enfim. Inclusive a PUC Goiás conseguiu uma aprovação de uma construção de memorial em Goiânia, que é algo que não existia. Então, o curso de arquitetura e urbanismo da cidade está organizando esse memorial. Mas, de fato, é uma história cheia de questões, uma história muito complexa mesmo, porque ela ainda persiste, né? A antropologia, os pesquisadores da antropologia têm evitado utilizar o termo acidente, porque o acidente pressupõe um início e um fim. Eles têm usado o termo evento, o evento radioativo, o evento radiológico, porque o evento ele não tem uma data, né? Uma data, a gente consegue mensurar um fim, a gente consegue entender esse perpetuamento ao longo do tempo, né? Mas sim, foi numa clínica radiológica que estava abandonada, e 2 catadores de lixo encontraram parte do material, levaram para casa de um deles ali próximo e desmantelaram parcialmente a estrutura, e depois no ferro velho ela foi toda desmantelada. E aí a tragédia aconteceu em setembro, um mês muito quente, um mês que não chove. Dizem que se tivesse chovido, a tragédia teria sido 3 vezes maior do que foi. Enfim, é uma história que Goiânia tem 84, 85 anos, estou em dúvida agora, e 31 deles estão marcados pelo acidente. Então, é um número muito grande, considerando o tempo de existência dessa cidade, né? E é evidente que os artistas sempre tocam nessa questão, né? O Pio Vargas toca nessa questão. Ele faleceu em 91, né? O acidente é de 87, mas o Samuel Costa não. O Samuel acabou falecendo antes ali. E aí eu acabei escolhendo esses 2 artistas, porque são artistas que eu não... O Pio até mais, assim, são artistas mais... O Pio é mais comemorado na cidade, porque é um artista que publicou, tem algumas publicações, escreveu razoavelmente, tem uma publicação, realizou uma publicação constante,
eu sempre fui muito curioso pela história do Pio, porque eu tenho amigos mais velhos, sexagenários e tal, que conviveram com o Pio e sempre falam muito bem desse Pio, esse cara muito interessante e que tinha um comportamento interessante à noite, frequentava os bares da cidade, que são os bares que eu frequentava quando morava em Goiânia. Então, e a poesia do Pio é de fato muito bonita. Ele tem um livro publicado, organizaram uma antologia poética. Ela foi publicada, acho que no início dos anos 2000, por um outro autor goiano, outro poeta goiano, organizou todo o trabalho do Pio. E o Samuel eu descobri recentemente, eu não sabia do Samuel, porque eu fui fazer uma pesquisa no MIS, Goiás, Museu de Imagem e Som, e descobri que eles publicaram um catálogo com algumas obras do Samuel. E o Samuel é esse artista, né, que mora muitos anos fora, viajou por toda a Europa fotografando, fotografou todo mundo da MPB e organizava retratos, exibindo o próprio corpo, autorretratos incríveis em banheiros. E evidentemente que essas imagens não foram publicadas, né? Essas imagens permanecem no acervo do MIS, por questões que me parecem muito da ordem da moral mesmo, essas imagens do tônus, do corpo masculino. E eu fiquei pensando, nossa, será que essas imagens circulavam em Goiânia nos anos 80, né? Essas imagens dele, será que ele fazia questão de mostrá-las? Então ele permanece um mistério, que eu não quero desvendar, não tenho essa curiosidade de fazer um levantamento biográfico desses dois artistas, porque não é assim que eu me relaciono com eles, né? Eu me relaciono a partir de uma ficção como documento, né? Tô ficcionalizando uma relação que a gente mantém nessas cartas, mas que só eu escrevo, né? Que eu imagino que eles respondam um diálogo entre artistas de diferentes gerações mesmo. Então eu acabei utilizando esse artifício, essa estratégia, para poder contar uma história de uma Goiânia, especialmente aquela que me diz respeito, que é aquela dos anos 2010, né? Uma Goiânia moderna, uma Goiânia, enfim, que tem as suas questões, uma cidade de 1 milhão e tantos mil habitantes, diferente daquela que eles tinham nos anos 80. Falar um bocadinho. Aurora. Eu adorei conhecer o trabalho do Benedito, seu Benedito e do Pedro também. A forma como o Benedito, enfim, um pouco também sobre o Benedito, de algumas coisas se relacionam, não quer saber também totalmente, né? Tem uma coisa, enfim, um afeto também que permeia coisas parcialmente descobertas e como a ficção se relaciona com o seu trabalho. Gostei muito de ver isso. Você falou sobre a curiosidade, né, Tadeu? Eu acho que essa minha pesquisa também tem muito a ver com mudar, né, de país com um filho de 1 ano, de 1 ano para 3, e de repente tá realmente caminhando, assim, também, além de todas essas questões da ficção, da realidade, do objeto que vão me impulsionando, tem a descoberta mesmo da cidade em relação ao desenvolvimento, né, do Joaquim, meu filho, e a curiosidade dele também foi influenciando e expandindo meu olhar, meu tempo, minha relação com a cidade. Quase que, enfim, em alguns momentos também me permitia entrar em outros tempos, assim, e cada hora era uma coisa, carrinho, trotinete, bicicletinha, começando a andar, de mão dada, correndo, enfim, o percurso de 15 minutos, às vezes pareciam epopeias e viagens e chuva, mas eu acho que essa relação, ao mesmo tempo de ser um trajeto a se fazer a pé, e com tantas possibilidades, com uma criança crescendo, tudo isso gerou um pouco... expandiu essa curiosidade e esses outros olhares, assim. Mas o quê? Bom, por enquanto é isso. Vou passar a palavra para o Pedro um pouco. Sim.
Oi, então, eu achei muito interessante, assim, a conexão, né, das pesquisas na mesa. O Benedito, engraçado, Benedito, você falou de Goiânia como uma cidade que foi construída há pouco tempo e planejada, né, pelo modernismo. E o meu bairro também é a mesma coisa, que é super incomum para o Rio, porque, enfim, o Rio é uma cidade super antiga, né, mas o Grajaú tem cento e poucos anos também foi um bairro planejado, e acho que isso influencia de alguma forma, né, as fotos. Não sei muito bem como, mas talvez influencie até a minha forma de tentar explorar e descobrir esse território. E a Aurora, eu gostei muito assim do seu trabalho. Eu acho que achei muito interessante como você desdobra, né, em várias linguagens esse percurso que você faz, essa situação, né, que é um desenho, mas ao mesmo tempo tem os relatos em áudio, né, tem os textos que as pessoas escrevem. E acho muito valioso isso de propor situações para as pessoas realizarem nesse espaço público da cidade, né? A gente é muito carente disso em geral, né? A cidade é muito vista como um lugar de passagem só, mas a passagem pode ser cheia de desafios e jogos, né? Como você propõe, Sim. achei muito legal, assim mesmo. E sobre as ruas, eu acho que tem um problema, né? Que assim, é isso que o Tadeu falou muito, né? As ruas são muito condenadas, né? No Rio, elas são a força e ao mesmo tempo são um lugar de medo, assim. E nesse momento do corona, eu acho que é muito dúbio, porque de fato a gente tem que tomar cuidado para não reunir muita gente. No Rio de Janeiro, isso às vezes é um pouco difícil, vocês sabem. Mas a rua é um pouco esse lugar do descontrole mesmo. Mas assim, tem estudos, muitos estudos, né, que dizem que as atividades ao ar livre são muito menos propícias à contaminação do que atividades em lugares fechados, né? E a gente tem aí os shoppings abertos, as academias abertas, né? Os parques fechados, né? É incompreensível. Quer dizer, é compreensível por a situação de governo que a gente está vivendo, absurdo aqui, genocida, mas acho que, como outra pessoa, um amigo falou isso para mim outro dia e ficou na minha cabeça, eu acho que as pessoas que podem trazer a rua à luz, né, assim, são as pessoas que trabalham com arte, com cultura, talvez sejam as pessoas que estão respeitando mais o isolamento social. Então, é paradoxal e, ao mesmo tempo, acho que a gente tem que pensar sobre juntos, né, não sozinho. Sim. Trazendo aqui dois pontos aqui do nosso chat. O primeiro comentário da Luciana Targino, se não me engano, com a fala do Pedro, que ela coloca assim: interessante esse método de pesquisa da contagem de passos e paisagens aleatórias. Parece vir da estatística, mas foge completamente ao engessamento dos números. Essa questão da aleatoriedade também, né? E eu vou transmitir aqui um comentário da Camila Uchoa. Os 3 trabalhos tratam da trajetória dos indivíduos na cidade. Lembrando o pensamento do professor Renato Cordeiro Gomes, nosso professor aqui do programa que morreu recentemente, e diz que todas as cidades são a cidade. E autores como Edgar Allan Poe, que descreve o homem como uma coisa só, diluído na multidão. O trabalho de vocês parece justamente buscar a particularidade desse indivíduo, que é paradoxalmente uno e muitos. O que particulariza esses indivíduos e o que os torna comuns no espaço público, né? Acho que a Camila está falando mais nesse sentido. Acho que a gente pode manter a ordem, Benedito, Aurora e Pedro. Acho interessante, Camila, o que você trouxe. Faz sentido. Como é um espetáculo em montagem mesmo, né? Eu ainda tenho pensado bastante sobre isso. Tenho evitado, inclusive, algumas leituras que parecem automatizar o processo artístico. Tenho deixado de lado alguns teóricos que eu amo para poder entender mesmo o trabalho, sabe? Eu não consigo fazer uma dissociação entre prática e trabalho prático e trabalho teórico, reflexão crítica sobre o trabalho.
Então eu tenho, porque esse trabalho nasceu mesmo a partir, eu fazia muitas fotografias, eu acho que quem faz fotografia em um dado momento se vê diante de uma espécie de resolver essas imagens que são irresolutas, né? De olhar para essas imagens e pensar o que eu faço com esse acervo, né? Então acho que no meu trabalho a ideia de coleção e de arquivo é muito forte. Eu tinha 10.000 fotografias e não sabia o que fazer com elas. Eu não sou também um expert, eu não sou um fotógrafo, né? Eu sou alguém que utiliza a fotografia como ferramenta, né? Eu me sinto mais alocado dentro do campo das artes visuais e da cultura visual. Não consigo imaginar essa ideia de obra artística. Isso me parece muito grandiloquente. Eu sei, acho que o meu desafio como artista é justamente de abrir porteira, né? Já que venho de Goiás, eu me sinto mais confortável dentro desse território mesmo. Tem muita coisa para ser feita em Goiás, no Brasil. Então, se hoje eu estou no Rio de Janeiro, no doutorado, né? Eu tenho pretensão de voltar e olhar para o meu trabalho. Então, talvez o meu trabalho esteja interessado nesse sujeito, né? Existe um desespero fotográfico em mim. Uma espécie de descontrole mesmo, um desejo de sair fotografando tudo, né? E eu uso o digital justamente com esse efeito. Adoro digital, não sou um expert em Photoshop, em tratamento de imagens, não, adoraria aprender, mas não consigo, já tentei. Eu sou alguém interessado pelas imagens da cidade que eu me relacionei durante boa parte da minha vida. Então, eu acho que eu vou em busca desse sujeito, se é que é possível, desses sujeitos, no plural mesmo, que ora atuam ora a nossa relação se torna invasiva, ora ela se torna próxima, né? Eu acho que isso é uma questão importante para mim. Eu recebo muitas mensagens, a pessoa viu que está sendo fotografada, você pediu para ela, como é que se deu essa relação? Enfim, essa dinâmica, essa questão que sempre vai permear a história da fotografia, né? Essa autorização, como se a autorização garantisse essa proximidade, né? Como se a autorização não infringisse outro tipo de regra. Então, acho que eu estou interessada nisso, nesse embate, e pensar também essa ficção, né? Eu escrevo nas cartas sobre uma seita neopentecostal que invade Goiânia. Eu escrevo sobre um apocalipse do agronegócio que dominou a cidade. Escrevo sobre a Marcha da Maconha, que foi invadida por cavaleiros medievais que desbravavam a cidade, o território do Cerrado, enfim, sobre uma visita da Damares, que destruiu a principal praça da cidade. Então, eu ficcionalizo com o intuito não de inventar, acho que a ideia de mentira, né? Eu ficcionalizo a partir da ideia de construir um documento sobre essa cidade, né? E a gente também, eu ficcionalizo outra coisa importante, que é imaginando como essas imagens vão chegar numa espécie de centenário da cidade, que eu espero estar vivo, para poder gozar essa experiência, né? Pensar essa cidade completando 100 anos, né? Espero estar vivo até lá. Então, é um projeto um pouco utópico, né? Por isso que ele é em montagem, está sempre em montagem, porque eu não sei se isso vai acontecer, né? É um projeto que eu acho que vai durar a minha existência, porque eu vou sempre revisitar esse arquivo e pensar essas pranchas, combinando essas imagens, essas sequências e as cartas. Mas, de fato, assim, tem a ver com isso que você está dizendo mesmo, com pensar esse indivíduo que se relaciona com esse espaço, enfim. Não sei Só se eu uma te respondi. intervençãozinha rápida, porque a gente vai ter que terminar a mesa em 5 minutos. E chegou mais uma perguntinha rápida aqui que eu vou emendar e você, Aurora e Pedro, podem responder fazendo seus comentários finais. O Jandir faz uma pergunta sobre as influências de outros artistas que usam as caminhadas. Se vocês têm esse mapeamento de outros trabalhos ou outros processos de outros artistas que se valem disso. E tem mais um comentário aqui do Rui, queria provocar a Aurora para falar da possibilidade. Que essa questão do teatro, de sair dos palcos e entrar para a vida.
Se você pudesse comentar um pouco também sobre isso, tem um pouco a ver com as perguntas das referências. Tá bem, vamos ver que eu consigo em 2 minutos. Obrigada. Eu vou procurar o Renato Cordeiro Gomes, que eu não conheço ainda, e, enfim, depois até vocês podem me indicar coisas. A questão dos indivíduos e tal, foi legal que no final dos percursos a gente conversou muito. Eu percebi que tinha um caráter quase de oficina, sabe? Porque cada um tinha vivido uma experiência e tinha muita vontade de contar, ficamos num mesão, e foi muito legal. Eu acho que esse trabalho, né, propõe uma experiência desse tempo, da gente dar um tempo, né, enfim, para olhar as coisas diferente, e as possibilidades de nível de detalhamento ou do que você vê ou não são quase infinitas, né? Enfim, e do que acontece ou não em cada canto. Eu, como influência, assim, eu gosto muito do Elliot Sica, tem toda a questão, a partir do delírio ambulatório, que ele fala da cidade como alimento. Enfim, só de caminhar já era um alimento para ele, fora a coleta de coisas, deslocamento de coisas. O Hélio é uma referência, os situacionistas também, entre as vanguardas, acho que os situacionistas, regras, arte por instrução, assim, gosto muito. A Janet Cardiff, que é uma artista que faz muito audio walks, tem vários, tem uma gama de audio walks, eu gosto muito do trabalho dela. E tem também o trabalho do Rimini Protocol, que já tem uma coisa de teatro / cidade, enfim, como referências principais. O Rui me provocou do teatro. Rui, mas o teatro é vida, Rui. O teatro é vida. Mas, enfim, eu tinha vontade, sim, de alguma forma, sair para a cidade, mas eu tenho me questionando sobre sair, volta, não sei o quê, e pronto. Não sei. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Aurora, pela síntese. Pedro, obrigada pelos comentários. Vou passar a palavra. Bom, vamos na correria aqui, final, poucos minutos. Eu acho que esse encontro com o outro, né, com o sujeito urbano é muito... É o que é a fotografia, assim. Por mais que eu não queira fotografar pessoas, eventualmente elas estão ali naquele espaço, né? Então, eu tenho tentado pensar formas de fotografar que sejam menos roubar a imagem, né? Só estar ali e falar com a pessoa e trocar como para criar essa imagem junto, né? Quem está fotografando e quem está sendo fotografado. Isso é um desafio muito grande, mas com um tempo mais dilatado, assim, que eu acho que esse trabalho de fotografar com filme permite, isso se torna um pouco mais possível. E assim, eu acho que a gente tem que pensar que a gente é indivíduo e coletivo, né? Sempre. E tem gente que tem menos direito à individualidade do que a gente, então é complicado, assim, a gente desliza, né, entre essas duas instâncias, não tem muito jeito. Acho que é isso. Eu acho que tem muitas questões, dá para ficar um tempão falando aqui. E quem quiser depois me procurar também para conversar mais. E a Aurora, o Benedito, também adoraria trocar mais com vocês depois. Vamos trocar e-mails, sim, né? Eu pensei que a gente tivesse 5 horas de mesa. Até as 4, infelizmente. Mas muito interessante. Eu gostaria muito de agradecer, Benedito, a Aurora, Pedro, parabéns pelos trabalhos, muito bem elaborados. E ficamos todos curiosos. E acho, sim, que, enfim, tem figurinhas para trocar entre vocês, com certeza. Gostaríamos de agradecer os presentes pelo esse início de segundo dia. A gente vai dar um intervalinho agora de 15 minutos e às 4h15 a gente volta para a segunda mesa do dia. Muito obrigada, Aurora, Benedito, Pedro. Pode falar. Falta eu falar da Paula Berenstein mesmo, a Valesca colocou aqui, muito, tem elogios errantes.
Só pra... Desculpa, era só isso. Benedito, você quer falar rapidinho das referências? Que acabou que eu passei essa pergunta muito rapidinho. Eu tenho utilizado bastante o Rancière. Tenho também utilizado uma pesquisadora da Federal de Goiás, que se chama Carla Damião, uma grande leitura do Benjamin, e pensa essa questão do deslocamento também, a ideia de cidade-objeto. E Foucault, né? Tenho usado bastante o Foucault. Não tem como. Enfim, é isso. Muito bom. Querido, obrigado. Obrigado a todos e daqui a pouquinho nós estamos de volta para a segunda mesa do segundo dia. Podem ficar na sala, quem quiser tomar um cafezinho, dar uma esticada nas pernas, daqui a pouco a gente está de volta, tá bem? Muito obrigado. Obrigada a nós. Boa noite.